Em 25/6/2007, em uma cidade da Ucrânia, um jovem chamado Victor e outro chamado Igor acabaram dando uma martelada na cabeça de uma jovem chamada Yekaterina. Foi o suficiente para poder matá-la. E na mesma noite, o Roman Tatarevich, que era um morador de rua, levou tanta martelada em seu crânio que o seu rosto ficou desfigurado. Ele ficou irreconhecível. A imprensa local informou que o objetivo deles era ficar ricos e tanto gravar esses filmes de assassinatos. Eles queriam fazer o famoso snuff filmes. Supostamente, quem pediu para esses jovens gravarem esses vídeos de morte foi um estrangeiro que ele tinha muita grana. Segundo a imprensa local, esse estrangeiro que era muito rico, disse que se eles fizessem 40 vídeos de assassinato, eles iriam ganhar uma boa recompensa. E o site aonde iriam ser enviados esses vídeos fica localizado em um dos lugares mais obscuros da internet, a infame, mundialmente conhecida Deep Web. Eu me chamo Abner Júnior e esse aqui é o canal The Origin, e hoje eu vou falar para vocês a origem da Deep Web. Bom, antes de começar o vídeo, vocês precisam entender uma coisa. Fazer um vídeo sobre a Deep Web é muito difícil. Primeiro que eu não posso passar nenhuma informação falsa para vocês, ou seja, nenhuma fake news. E outra, tem muita terminologia que eu não posso falar errado, senão as pessoas podem aqui me corrigir, porque qualquer coisinha muda totalmente o contexto. E terceiro, eu teria que ser mais breve possível sobre esse assunto da Deep Web. Falar sobre a Deep Web é muito denso, porque tem muitas coisas para falar para vocês. Para vocês terem uma noção, daria para fazer uma trilogia de filmes. Cada filme demoraria mais ou menos 3 horas. Então é muita informação para poder passar. Porém, aqui nesse vídeo eu serei o mais sucinto possível. Tá, mas para começar, você já parou para pensar o que significa Deep Web? Deep Web significa literalmente internet profunda. Até porque existe muito mais coisa na Deep Web do que na superfície da internet. Para vocês terem uma ideia, é muito debatível qual o tamanho da Deep Web. Algumas pessoas vão dizer que é 3 vezes maior do que a superfície da internet e outros vão até mais longe. Dizem que a Deep Web é 10 vezes maior do que a superfície da internet. A Deep Web é formada por milhares de páginas, blogs, vídeos, banco de dados, dentre outros. É uma zona da internet que não é facilmente encontrada pelos principais motores de busca, como por exemplo a Google e a Bing. E o principal objetivo da Deep Web é garantir a privacidade e o anonimato. Até porque lá, os conteúdos da internet não são indexados pelo mecanismo de pesquisas. Mas assim, a Deep Web não necessariamente é ruim, até porque bancos, governos, universidades e muitas outras pessoas utilizam a Deep Web. Ou seja, a Deep Web não é de todo ruim, mas tem muita coisa ruim acontecendo lá sim. Geralmente, a parte ruim da Deep Web se chama a Dark Web. E na Dark... Porra. Caramba, Dark Web é bom, vai. E se você já acha a Deep Web algo de difícil acesso, é porque na Dark Web é mais difícil ainda. Um navegador bem conhecido, a qual você pode entrar na Deep Web e na Dark Web, é o Tor. Não é a única, mas existem outras bem parecidas com ela. Como na Dark Web, as coisas acontecem no anonimato, muitas pessoas fazem várias coisas lá. E muitas coisas ruins também acontecem. Antes mesmo da internet existir, já existia algumas redes secretas de informações, que era passada de maneira sigilosa, e possivelmente foi criada pelo governo americano, que era chamado de Darknet. E elas surgiram ainda no tempo da ARPANET, ou seja, é bem antes da internet. Os endereços de pesquisa da ARPANET não apareciam para os sites oficiais do laboratório, apenas algumas pessoas podiam acessar. Eles faziam isso porque as informações que eram enviadas e contidas nessas informações não poderiam ser vistas por terceiros. Com o tempo, foi surgindo a internet, e na internet que tem a famosa Surface Web. E é na Surface Web que os mecanismos de busca conseguem chegar. Aonde o mecanismo de busca não consegue chegar, se chama a famosa Deep Web. Lá para os anos 2000, Bergman postou um artigo chamado The Deep Web Surface Reading Volume. E lá foi onde a primeira vez foi falada a expressão Deep Web, ou pelo menos foi quando ficou em público. Ele disse a seguinte frase: embora muitas coisas possam ser alcançadas na rede, existe uma riqueza de informações que estão nas profundezas, portanto, perdidas. Então bora recapitular. Na internet existe a Surface Web, a Deep Web e a Dark Web. Bom, então vamos falar aquilo que realmente acontece na Deep Web, ou melhor, na Dark Web. Primeiro, sim, existe canibalismo na Dark Web. Você pode achar que a Deep Web tem muito exagero. Realmente tem, mas tem coisas que realmente acontecem por lá. E canibalismo é um deles. A palavra que eu não posso falar também tem na Deep Web. Infelizmente, essas coisas também acontecem e é muito comum acontecer isso por lá. Outra coisa que acontece bastante na Deep Web é o tráfico de armas. Geralmente é encomendado por facções e grupos extremistas. Outras coisas que acontecem bastante na Deep Web são pessoas que fazem notas falsificadas.
Eles são tão bons nisso que pessoas que são peritas em identificar notas falsificadas às vezes passa despercebido por eles. Venda de drogas acontece em toda parte do mundo e na Deep Web não é diferente. Acontece lá também, porém a moeda de troca é o Bitcoin. Você se lembra do que eu falei lá no início do vídeo? Que os jogos começaram a assassinar um monte de gente e eles queriam colocar isso na Deep Web e tudo mais. Então era meio que eles eram chamados de assassino de aluguel. Não por maneira específica, mas eles assassinavam para poder saciar o gosto de uma pessoa que queria ver essas mortes. Isso é algo muito debatível. Não existe nada realmente concreto que comprove que existe assassino de aluguel lá, pessoas que são contratadas para poder assassinar. Até porque, pensa comigo, vamos supor que eles vão lá assassinar uma pessoa. Que garantia eles vão ter de poder ir lá e pagar essas pessoas? Até porque pode ser um hacker que pode estar contratando eles e fazer uma manobra com eles. Então, no mundo inteiro é algo muito bem debatível. Existem pessoas que dizem que realmente acontecem, porém há poucas provas sobre isso. Outra coisa que acontece na Deep Web, que eu acho que é uma das coisas mais macabras que existe lá, são experiências humanas. Galera, isso realmente existe. Documentos que tem por lá e que mostram que essas pessoas realmente passam uma experiência horríveis. Outra coisa que não é muito segredo que tem por lá são grupos extremistas. Vocês sabem que existe muito esses grupos extremistas, sejam racistas, xenofóbicos, homofóbicos, dentre outros. Tá, mas agora bora falar sobre os mitos da Deep Web. Bom, talvez o maior mito criado na Deep Web sejam as bonecas sexuais humanas. E galera, por mais que isso seja muito falado nesse meio de comunicação aí, não há nenhuma comprovação de que isso existiu. Na verdade é muita conspiração e muitas coisas criadas meio que fanfics e conspiracionistas sobre isso. Outro grande mito é achar que a Deep Web é ilegal de ser acessada. E não é. No Brasil isso não é crime. No Brasil e em muitas partes do mundo. É igual a internet. Nas redes sociais existem pessoas que fazem muita coisa ruim lá. Mas você não acaba com esse tipo de coisa ruim banido as redes sociais. Você faz isso tentando banir as pessoas ou fazendo com que elas tenham algumas orientações para poder nunca mais fazer isso. E não é diferente da Deep Web. A Deep Web sim, tem muitas coisas que dá para você aproveitar lá. Filmes, artigos, livros, dentre outros. E o terceiro fato que eu acho que isso é muito mal propagado nas pessoas que falam sobre a Deep Web, é que se você entrar na Deep Web, você pode ser a qualquer momento hackeado. Calma, não é assim que funciona. Se você for entrar na Deep Web, muito desse site ninguém vai correr atrás de você querer buscar suas informações. Mas sim, existe parte da Deep Web ou da Dark Web que você pode perder suas informações e pode ser hackeado. Porém são sites específicos e você tem que ser um pouquinho meio burrinho para poder entrar nesse site. Você só pode entrar nesse site perigoso se você for uma pessoa que realmente sabe do que está fazendo. Realmente, nenhum de vocês que quer saber os lados bons da Deep Web ou coisa assim do tipo. Você quer saber da Dark Web? Quem sabe eu posso fazer uma série só sobre isso, sobre as coisas que acontecem de ruim na Deep Web. Mas o que eu acho mais interessante do que a Deep Web é aquilo que o ser humano fez de algo mais extraordinário no mundo tecnológico, que é considerado o principal meio de informação propagada de maneira quase instantânea, que é a própria internet. Mas isso eu vou falar talvez em outro vídeo. Bom galera, se você gostou, comente aqui embaixo, clica no gostei e manda pra alguém também esse vídeo aqui, porque deu muito trabalho. E é isso, tamo junto, ó.